Denúncias, informações. Aconteceu, virou notícia aqui na TV Raízes Palmares. Programa Raízes da Notícia. Aguarde. Atenção, internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a Web TV que vai até você. Boa noite, mais uma vez pela TV Raízes Palmares, o programa Conecta Você. Boa noite, é com uma satisfação que eu estou hoje aqui com duas pessoas maravilhosas. A Josi, que já esteve aqui conosco, eu acredito no programa passado, e hoje temos aqui também o convidado David, advogado, Josi, empresária na área educacional. E hoje temos um professora, mas eu vejo ela como uma empresária mesmo, ela sabe disso. Hoje temos um tema que está sendo muito abordado e está surgindo muitos comentários hoje nas mídias sociais, na rede TV, no jornalismo, está acontecendo, que é um fato muito sério, que é a questão do racismo. E está uma violência muito grande, né? E no momento desse, e que estamos passando por essa pandemia por causa desse vírus, que já não basta essa violência, essa agressão a nossa vida, né? A nossa sociedade, temos agora que conviver com essa desumanidade, com essa irracionalidade, né? Que é o racismo. Gostaria que você se apresentasse, falasse aqui para o nosso público um pouquinho de você. Boa noite a todos, boa noite Paulo, boa noite Josi, telespectadores, muito boa noite. É uma honra estar aqui, né? Para poder trazer realmente um dos grandes impasses que a gente está vivendo no mundo de hoje em dia. E que não é de hoje, na verdade, né? Isso já vem de muito tempo atrás. E o que continua, na verdade, são as lutas, né? Para que a gente possa realmente viver em uma igualdade racial, e não só racial, como também social, que isso afeta também muito diretamente, né, nessa questão. E, para quem, como já foi apresentado, me chamo David, sou advogado, né, na área, sou professor lá do especialista de Direito Constitucional e coordenador jurídico da FPTKD, aqui de Pernambuco. E é uma honra estar aqui. Você tem escritório em Palmares? Tenho escritório em Palmares e em Recife. Aqui em Palmares, localização? Aqui fica ali ao lado do Colégio Crescer, naquele edifício novo lá, que eu não me lembro o endereço. Colégio Crescer. Mas eu sei que é ali colado com o Colégio Crescer, sim. que são 3 andares. É Letácio? Isso, naquela Letácio Montenegro, no centro da cidade. Isso, na sala 3. Ok. Em Recife, fica lá no Empresarial Rumar. Estamos aqui com um advogado internacional, né? Aqui da nossa cidade amada, que eu amo Palmares. Para mim eu sou apaixonado por Palmares. Também, eu te digo que melhor do que Palmares, só Paris à noite. Não tem mais, não tem outro local. Mas agora vamos passar a palavra aqui para Josi. Josi, me fala um pouco aí, Josi. Boa noite, Pedro. Boa noite, David. Boa noite a todos que estão vendo a gente agora e que vão ver daqui a pouquinho também, e que vão poder ser oportunizados a verem depois. É um prazer estar aqui novamente. É um local onde eu me sinto muito acolhida, não fico muito à vontade, mas me sinto muito acolhida, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Mas é interessante, né? Porque são temas, a questão da falta de respeito, né? Quando você não respeita, porque a questão da cor para mim não existe.
Eu conheço as pessoas pelo nome. Eu não conheço ninguém pela cor. Eu conheço pessoas pelo nome. E o nome é o que vai me dar o endereço daquela pessoa. Eu não conheço alguém porque alguém é de uma cor ou de outra e mora em tal lugar, não. Eu conheço o David, que tem um escritório em Palmares e em Recife. Conheço a empresária Josi, que tem aqui em Palmares sua residência no bairro Santa Rosa, onde também é sua empresa. E assim a gente vai vendo que as pessoas estão deixando de ver o ser humano como um ser humano, e sim como uma espécie. Como você determina quem é isso, quem é aquilo. E dentro da legislação, isso é uma coisa muito séria, né? Isso, com certeza. Pois não fique. Até porque tem uma previsão constitucional, direitos e garantias fundamentais, previsto no artigo 5º, né, que o racismo ele é inafiançável e imprescritível. Então a gente já toma o conhecimento da proporcionalidade que é o racismo e como é previsto e como é combatido conforme a lei, né? Então a gente já tem realmente aí até equiparados a crimes hediondos que tem essas previsões constitucionais e até sancionatórias, né, que são as penais previstas na lei. Ou seja, quando a gente trata de um crime inafiançável, é que quando você for lá, né, preso, você não vai pagar fiança, você não vai responder o processo em liberdade sobre fiança, aí já se tem essa punição. E também quando a gente se trata de imprescritível é porque o crime ele não vai prescrever, tá? Então o ius puniendi do Estado, que é quando o Estado ele tem o poder de punir, que isso só detém o poder legítimo do Estado, né? O Estado tem esse poder de punir, que no latim se chama ius puniendi, ou seja, o Estado ele pode punir a qualquer momento imprescritível. Não vai prescrever esse crime de racismo. Ou seja, se eu fugir do país ou quando voltar, eu posso cometer o crime agora, posso estar com a idade bem avançada e não vai prescrever. Eu vou responder pelo crime de racismo. Então, um crime de racismo, hoje, ele é visto como um crime hediondo. Se equipara até as penas do crime hediondo, né? Tem essa hediondez dele aí, e a gente veio também no Código Penal trazendo justamente também a questão da injúria racial, né, e suas aplicações, que são as penas mais brandas, porque não é visto realmente como um racismo em si, como a previsão constitucional do crime de racismo, mas injúria racial, né, isso está previsto no penal, né? E tem também a questão que são penas mais leves previstas, né, dado o tipo penal previsto na lei. O David, na minha infância, que hoje é considerado bullying, né? Mas na minha infância, nos colégios, que inclusive hoje foi impressionante, foi interessante. Fizemos um grupo da época do Colégio Diocesano. Não é da época de vocês, não, vocês são novos demais. É da minha época. Isso há 28 anos atrás, quando eu estudei lá. E, olha, tem pessoas que eu estou conversando aqui hoje que são de uma extremidade. Uma está na Flórida, um outro está em Petrolina, o outro está na outra extremidade do Brasil, lá para cima do Amazonas. E a gente conversando, e hoje a gente debatendo isso aí, a gente viu. Antigamente a gente brincava com nomes, né? Fulano é isso, fulano é aquilo, né? A gente brincava com eu lembro que tinha aquele menino que a gente chamava ele de Pelé, né? E psicologicamente, assim, eu não posso me basear porque eu não tenho esse conhecimento, não tenho como adentrar nisso aí, não tenho. Mas hoje isso não se pode mais brincar. Isso mesmo. Não é isso? Não se pode mais ter esse tipo de brincadeira. Eu não sei se é brincadeira ou se é bullying, né? É considerado bullying hoje em dia. Que é aqueles apelidos reiteradamente, entendeu? Aplicado à pessoa. Reiteradamente. E gostaria de aqui que nossa participante também aqui, Josi, falasse um pouquinho sobre essa questão do bullying, que é que você... Você tava falando aí. Oi? Agora. Pedro, você estava falando aí a respeito dos apelidos que a gente colocava. Eu tenho, tá?
Eu tenho lembrança dessa época, não na sua época talvez, mas na minha época também tinha essa questão, a gente também colocava apelido nos colegas e tal, e aí você falando me veio a imagem de duas crianças que não estudavam na mesma sala que eu, mas elas tinham uns apelidos e um chamava Neguinho, o outro chamava Buiú, e eram crianças que tinham o tom de pele, né, escuro, era um tom de pele mais escuro do que os demais, não era o negro de verdade, que é aquele tom de pele bem limpo, bem bonito, mas eles eram morenos bem escuros assim, e eles tinham esse apelido, e eles encaravam numa boa, né? E quando a gente chamava, a gente não chamava porque era cometendo bullying, não, a gente chamava porque ele era o apelido dele, a gente chamava como se fosse o nome. Então não tinha essa questão tão intrínseca do sentido pejorativo. Era muito mais leve, era muito mais... O fato que aconteceu durante essa semana passada, que acabou trazendo esse tema à tona novamente, acontece o tempo todo e alguns fatos, né, na semana passada acabaram trazendo isso à tona novamente e ficou muito forte essa temática, mas isso vem das raízes lá de trás, do tempo de colônia, do tempo de escravidão, do tempo de uma série de situações que aconteciam, onde os seres humanos eram tratados de forma realmente... Oi? Os seres humanos eram tratados de forma terrível, né? E a gente entende também que o homem, ele sempre teve alguns aspectos que eram cruéis. E isso se aplicava também a quem tinha um tom de pele mais claro. Não era só ligado aos negros, né? Mulheres também passavam por abusos, também sofriam com violência. E as negras ainda mais, devido a uma questão social e cultural atribuída àquele tom de pele e à condição de vida daqueles seres. Eles não eram donos da própria vida, eles trabalhavam por um prato de comida e às vezes nem isso. Quando você se refere a essa época, que as raízes, né? O Brasil foi o último país a libertar os escravos, a abolir a escravatura. E o nosso país é um país novo, é novo. Sim. Não é sim. isso? Mas trazendo dentro dessa expectativa, né, que Josi trouxe pra gente agora, a gente sabe, né, foi criado na verdade pela grande classe, né, que tratava realmente os negros como objeto, né, eles se tinham até como objeto e até como poder de status. Quem tinha mais negros era a mão de obra, que eles não precisavam remunerar. Isso, e se tinham como objetos, e traz que a gente tem realmente uma grande dívida com isso, porque realmente foi muito opressor aquele tempo, né. Infelizmente hoje a gente ainda vivencia alguns aspectos disso, do racismo, infelizmente, né? Em pleno século XXI a gente ainda sofre com esses absurdos, né? E a lei realmente ela tenta cada vez mais trazer isso aí, né? Tava até um projeto de lei rodando para que realmente fosse considerado crime hediondo, né? Não sei nem se foi aprovado, não sei nem se tinha a aprovação ainda do Senado, mas eu tinha visto que estava rodando, não sei se ainda foi aprovado sobre a questão. Mas eu acho interessante precisar-se fazer uma lei, fazer algo para que a gente possa coibir a maldade, né? E isso teria que estar intrínseco em nós, né? Nosso íntimo a gente já traz, como a gente conversava ontem, que a gente tem um grupo. Ele já foi convidado? Ainda não. Vamos convidá-lo também. Tem muito conteúdo, esse rapaz tem muita experiência já. Já estou vendo, é uma pessoa nova, mas que já tem um cabedal muito, muito rico. Muito obrigado. Tá de parabéns. Mas, e nesse grupo, onde a Josi foi quem criou, a gente estava falando sobre 3 pilares. É isso? Pelo menos 3. São 4, né? São 4, os principais. Mas a gente iniciou com 3. Mas com 3. Teve um que a gente conversou mais, que foi sobre a questão espiritual. Sim. Né? E a Josi que iniciou esse bate-papo, ela falou por uma questão que temos cada um como é que você falou? Você falou num como foi, Josi? Chamado? Não, chamado não. Você disse que temos
Já em nós, já um relatório, não, sempre falou outra palavra ontem. Achei muito interessante como você deu esse exemplo, que já trazemos o conteúdo. Né? A gente já traz assim a ideia do que é certo e o que é errado. Né? Agora, as pessoas começam a buscar o que é verdade. Se uma pessoa é de uma cor e outra pessoa é de outra, e fica esse parâmetro de se achar que é inferior a outro. E para se criar uma lei para coibir isso aí é muito difícil. Porque é uma questão íntima. Questão íntima. De que maneira você está se amando, de que maneira você está se olhando. Porque só te fere quando você aceita aquilo. Né? Teve um caso essa semana que postaram uma poesia. Uma mulher falando uma poesia sobre os negros. Linda poesia. No final, a poesia, o fechamento dela dizia o seguinte: temos que revidar, usar fogo e destruir tudo. E, poxa, por que que temos que usar a violência? Por que que a gente não pode usar uma outra forma? Gandhi fez a revolução sem violência. Jesus nos trouxe um ensinamento de amar o próximo. E por que que a gente tem que ter todo essa arrogância, esse egoísmo de imaginar que por causa de uma cor um vai ser melhor do que o outro? Quando você se coloca nessa posição, eu me recordei de uma determinada situação, Pedro, em que trazia-se muito fortemente essa questão do ser humano. Somos todos da mesma espécie, seres humanos, com a mesma identidade e a mesma origem. Nós viemos da mesma natureza, temos o mesmo DNA e só modificou uma coisinha ou outra ali. Um tem um tom de melanina a mais, outro tem um tom de melanina a menos, mas aí somos da mesma origem, frutos da mesma criação. E por que depois disso se colocou-se dessa forma? Por que essa divisão toda? Né? E aí, lá na natureza humana, há teóricos que defendem que o ser humano ele enxerga a morte como sendo a solução de um monte de coisas. Na verdade, é como se a morte fosse a solução de tudo que é ruim. Por isso que hoje a gente sempre tivemos, né? Hoje é muito mais propagado, mas a gente sempre teve um índice alto de suicídios. A gente sempre teve índices altíssimos de homicídio. Tudo se resolvia com morte, porque é da natureza humana que se um bicho tá vindo para me pegar, eu vou matá-lo, porque ou morre ele ou morre eu. Né? Ou o bicho me come ou eu acabo tendo que matá-lo para poder sobreviver. O ser humano, desde sempre, ele resolveu as coisas com morte. É a única coisa que ele entende como finita. E aí, quando a gente traz para a dor humana, para aquelas pessoas que não estão conseguindo lidar com a dor que estão sentindo, elas encontram na morte, elas não querem morrer. Elas só encontram na morte um jeito de acabar com aquela dor. Isso porque acho que 95% dos seres humanos não tem ideia de que existe um plano espiritual. Né? Não tem ideia de que quem garante que quando eu acabar com essa vida, acabar com essa existência, eu estou resolvendo esse problema. Eu nunca ouvi dizer que ninguém foi lá e voltou para contar como foi a história. Então, será que é realmente o fim? Será que eu consigo realmente acabar com a minha dor, com a morte? E com a questão do racismo, com a questão que a gente está enfrentando nesse momento, não é diferente. Puxa vida, o cara não estava conseguindo respirar e nem por isso foi reduzida a força. E aí eu queria ver com o David. David, era realmente necessário usar aquela quantidade de força para poder deter aquela pessoa? Não, aí a gente já vai entrar na questão do abuso de autoridade também, né, que é uma lei penal. Ou seja, a partir do momento que eu mobilizei, né, e não estava tendo a resistência ali, não tinha nem como ter resistência ali, porque ele já estava algemado, de certa forma ele já estava realmente sobre o poder da polícia.
Tá? Então, a partir do momento que os manifestantes chegaram próximo e realmente viram que já estava ultrapassando o poder da polícia ali, ou seja, a gente não pode vincular um abuso desse à instituição, tá? Porque a instituição é realmente algo que realmente traz a proteção, mas pessoas que se utilizam disso. Ou seja, aquele momento ali houve sim um abuso de autoridade, inclusive trouxe a morte, e eles deveriam sim responder por homicídio. Tá? O caso teve uma grande repercussão, creio que por conta dessa grande repercussão foi que teve alguma atitude do Estado, né? Quem está acompanhando agora, a gente está falando justamente do caso que teve uma grande repercussão, tá? A nível mundial, que foi o caso do rapaz negro que teve a sua prisão feita nos Estados Unidos, e a polícia se utilizou do poder de polícia para realmente ultrapassar o direito e garantia fundamental do homem, que é respaldado, se a gente for trazer para o Brasil, no artigo 5º da Constituição, que é o direito à vida. Ou seja, o direito à vida ele é resguardado e protegido para todos, tá? Então, assim, houve sim um abuso, e por conta da grande manifestação da população, acredito eu, foi que o Estado teve realmente uma conscientização e um poder de mostrar à sociedade que estava fazendo algo. E simplesmente só demitiram eles do cargo da polícia. E nada mais foi feito, até agora. Ou seja, vamos mostrar à população que a gente está tomando alguma atitude. E a única atitude que teve do parte do Estado foi simplesmente só tirar eles da função de policial, e por isso só. Então, a grande revolta é porque os manifestantes estavam pedindo, que na hora passaram e começaram a protestar, né, sobre o abuso que estava acontecendo, e o próprio rapaz que já estava realmente sobre o poder da polícia, que não deveria ter ultrapassado aquele poder, ele estava já mobilizado e ele estava falando que não estava conseguindo respirar. De certo, quando se passa praticamente no curso de formação da polícia, ele faz realmente com que você realmente mobilize o agressor, se tiver realmente, mas de certa forma nem teve indícios de agressões, né? Foi uma denúncia que teve e realmente acabaram até confundindo a pessoa. Ou seja, o joelho apoiado no pescoço deveria no máximo estar simplesmente nas costas e não em cima do pescoço. Então, 7 minutos segurando aquilo ali, e ainda assim, viu que ele tinha parado de respirar, viu que ele não estava nem sequer mexendo o corpo e ainda continuou. Né? Então, violência, né? E quando realmente o resgate chegou, ainda assim o policial continuou, e o resgate ficou meio que tipo, né, já pode sair para eu poder fazer o resgate, e ainda assim colocaram o cara algemado em cima da maca, ou seja, o cara deitado em cima do braço. Então, isso é revoltante, tá? Tomou realmente uma grande proporção e que deveria realmente ter tomado, para a gente realmente ter uma consciência do que isso ainda acontece hoje em dia no país, e é uma conscientização que deve vir de berço, tá? É uma conscientização que deve vir de berço, e os maiores exemplos, eles não são falados, eles são praticados, tá? Simplesmente só por falar é um exemplo que pode ser passar jogada ao vento, mas com práticas e você mostrando que realmente aquilo ali é abusivo, que aquilo ali é uma coisa que realmente é errado, né, perante a sociedade, a gente acaba coibindo que as crianças cresçam com esse pensamento, né, de racismo, e levando a ideia que realmente todos são iguais. E é como traz também os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, independente de cor, de raça e religião. Então a gente tem que ter essa ideia, não era nem para ver, como o senhor falou, não era nem para vir previsão em lei, para ter algo normal disso, entendeu? A gente teve até caso recente, que creio que a gente vai falar aqui, né, da questão do menino que caiu lá do prédio, né? E estão imputando porque era negro e tal. Mas a gente vai, creio que a gente adentra um pouco desse tópico. Vamos sim. Mas vou deixar também vocês falarem. Não, mas fica à vontade, doutor. Não se preocupe não. Estamos aqui para bater esse papo, para a gente interagir mesmo. E às vezes a pessoa vai falando e vai surgindo, né? E vai conversando. Mas deixa eu te falar um negócio interessante. A violência, ela só gera violência. Isso. Não é isso? Você é professor, empresária na área educacional. Na minha época existia uma matéria que se chamava Moral e Cívica. Você não pegou isso, não? Eu peguei Direito de Cidadania. Lei de Cidadania. Que foi no ginásio. E me ensinava a ter educação. Quando vinha uma pessoa mais velha, eu tinha que levantar e dava oportunidade para ela passar na calçada. A gente respeitava as pessoas. Quando a gente via um policial, a gente tinha outro comportamento. Tá,
legal. Mas não só por esse motivo de ter esse comportamento. Mas eu penso que mudou-se muito, se abriu muita lacuna para que o ensinamento, o ensino, questão regular, ele perdeu-se. Né? E vocês poderiam falar mais sobre isso, vocês é da área, né? Estou aqui para escutar e aprender. Eu acredito que o que tem aprofundado, né, o que tem deixado isso ainda mais difícil é o fato da gente ter deixado de pregar os princípios. A gente deixou de introduzir na educação regular os princípios. E aí hoje o nosso jovem, ele é desconhecedor de coisas que deveriam, de pensamentos e de ações que deveriam ser intrínsecas, que deveriam ser naturais, né? A gente hoje, puxa vida, como é difícil a gente encontrar um jovem que tem o princípio da generosidade. Quantas e quantas vezes a gente está no ônibus, o ônibus está lotado e tem um idoso que chega e ele não tem onde sentar, apesar de ter mais uma situação de ter cadeiras reservadas quando nem precisava. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, até jovem, a gente não tinha essa história de cadeira reservada para idoso, cadeira reservada para grávidas, porque era natural na gente. Era natural que quando chegasse uma pessoa mais velha, a gente levantasse. E eu andei muito de ônibus, morava numa cidade, estudava em outra, viajava de ônibus todos os dias. Os ônibus sempre vinham muito cheios, mas era natural na gente isso, né? De levantar e dar o assento para outra pessoa. E aí o que aconteceu? Puxa vida, como é difícil hoje a gente encontrar um jovem que tem essa atitude. Na escola onde eu estudei, a gente tinha o hábito de quando chegava o professor, quando chegava um visitante, quando chegava qualquer pessoa que entrasse na nossa sala, imediatamente a gente se posicionava de pé. Era sinal de respeito. Né? A gente estava respeitando aquela pessoa, estava saudando aquela pessoa e a pessoa autorizava a gente a se sentar. Eu terminei o ensino médio e fiquei 4 anos sem estudar. E quando eu fui para a faculdade, gente, quando o professor chegava na sala, eu ainda me levantava. Era muito engraçado. Eu levantava e aí eu olhava para trás e ia me sentando como quem diz, meu Deus, ninguém mais levanta. Eu ainda fiz isso por um bom tempo na faculdade. Por que esses princípios deixaram de entrar na educação? Né? Tanto em casa também. Casa né? também. Em casa também tem sido assim. Os pais também não têm trazido esses princípios. Então, e isso vai agravando e a nossa sociedade vai ficando mais difícil. Vai ficando mais complicada a convivência, porque a gente está quebrando muita coisa que vem lá de trás, que vem da origem, que foram implantadas porque eram necessárias para uma boa convivência, eram necessárias para que os seres humanos conseguissem se amar. E hoje a gente não tem encontrado isso, infelizmente. Cabe a nós, enquanto pais, criarmos os nossos filhos de outra forma. A responsabilidade dos pais hoje tem que ser maior. Teria que ter uma lei mais severa para os pais. Vamos criar lei, né? Vamos criar Deveria ser lei, não. Deveria ser natural. Tem que ser natural. Vamos criar lei. Né? Eu ainda estou querendo lembrar o que tu me dissesse ontem, rapaz. Eu tô aqui. Mas vamos lá, vou te perguntar aqui, ó. Mandaram aqui, e a mesma pergunta para você. O que podemos fazer para combater o preconceito racial? Beatriz Loureiro fez a pergunta. Beatriz, coisa boa, participando, muito legal. Fica à vontade, querido. Só antes de entrar nessa pergunta, né, e responder, uma coisa que Pedro tem falado aqui e que Josi também comentou é justamente isso. Quando eu me mudei para morar no Recife, voltando aqui à ideia do racismo, tinha um vizinho meu que ele era de Cosculo, era caseiro e todo mundo chamava ele de Negão. Né? Aí uma vez eu tava lá, entrei na minha casa e disse, não, Negão não sei o que. Meu pai olhou pra mim e fez, qual é o nome dele? Aí eu disse, Negão. Ele fez, o nome dele não é Negão, chame ele pelo nome. Exatamente. Aí deu aquele impacto. Então, são essas práticas educativas também que a gente deve tomar, já respondendo também, né, a questão da coibição. E outra coisa, tá aí, como é o nome dela? Beatriz Loureiro. Beatriz Loureiro. Uma das formas que a gente tem hoje de coibir seria realmente retomando princípios, né, que a gente deixou de ter,
e também se aproximando como amor ao próximo, né? A partir do momento que a gente se distancia daquilo que realmente foi ensinado, que foi em sua essência passada pra gente, a gente acaba se afastando. E tudo isso envolve, de certa forma, o amor ao próximo, né? Aquele amor que a gente deveria ter, aquele amor genuíno que foi repassado para nós através de Deus, né? E a gente, a partir do momento que a gente começa a se afastar desse amor, a gente começa a ter práticas hoje que acabam ofendendo o próximo. E essa compaixão, essa vivência, né, infelizmente hoje a gente tem que tomar, como foi falado aqui, medidas legislativas, né, criação de lei, de normas que possa coibir isso. E realmente, eu lembro no tempo que eu tinha minha quinta série, estudei Direito e Cidadania, né, ainda peguei esse tempo ainda, né? Então, assim, realmente o que era passado na sala de aula era realmente os direitos e os deveres que a gente tinha como cidadão. E, de certa forma, isso foi perdendo com o tempo. E entrando aqui na questão que o Josi falou da faculdade, quando a gente sai do ensino médio, realmente é uma coisa totalmente diferente, porque até para sair da sala, a gente levanta a mão e pede autorização. E quando eu cheguei na faculdade, foi um impacto para mim, porque, tipo, como eu cheguei na faculdade, eu sentava, fiquei só observando, não saía da sala de aula, e justamente a galera se levantava e saía da sala, e eu disse, não vai nem pedir o professor, vai, tipo, como assim? Então, acaba rotinando e acaba que todo mundo começa fazendo a prática. Toda vez que eu chegava um pouco atrasado na faculdade, eu não interrompia a aula do professor, mas olhava, até ele esperar olhar para mim e dizia, boa noite, professor, para não atrapalhar a aula, mas era realmente cordial. Isso é educação mínima que a gente tem que ter, tá, com o próximo, como o senhor falou, o idoso passava, a gente se levantava para que ele passasse, ainda peguei um comecinho desse tempo, infelizmente, e uma das grandes dúvidas que eu trago agora é justamente se com a evolução do tempo estamos evoluindo ou regredindo, né? Fica aí um grande pensamento para a gente, se realmente a gente está realmente vivendo aquilo que deveria viver, se com o passar do tempo estamos evoluindo ou regredindo. Vou transformar isso aí em uma questão bem interessante. Eu acredito que estamos evoluindo na questão tecnológica, né? Mas as questões morais a gente está regredindo. Que era uma das formas mais principais que deveríamos manter ou aprender e repassar. Só vai haver um equilíbrio quando a moral ela for nivelada com a evolução da prosperidade, com a tecnologia. Se a moral não seguir junto, não tem fundamento. Não tem fundamento. Tecnologia vai crescer absurdamente também. Agora, depois dessa quarentena que estamos passando, já se fala em profissões. A profissão do futuro. A profissão do futuro, não é isso? Mas voltando para você, a pergunta da Beatriz Loureiro, o que podemos fazer para combater o preconceito racial? Bia, o que a gente pode fazer é começar a mudança Bia, na amiga gente. Dela, hein? Já é minha amiga. Parece lá no curso. O que a gente pode fazer é voltar para a nossa essência. E aí vai casar com a profissão do futuro, tá? A profissão do futuro é ser humano. A gente tá tão automático, a gente tá tão tecnológico, que a profissão do futuro é ser humano. A gente precisa se apegar às características de seres humanos. Então, como é que a gente pode combater? É sendo melhor. Eu não tenho como mudar o outro, né? Eu tenho pessoas na minha família que são racistas, né? Que são pessoas que dizem... Eu tinha uma ela já se foi embora no ano passado, mas ela dizia, uma moça tão linda, escolhe um negro. Isso era... E ela dizia isso com naturalidade, né? Ela xingava a gente. E então, assim, o que a gente pode fazer para combater é sermos a mudança. A gente precisa continuar, eu não vou dizer começar, porque eu acho que Bia aí, assim como eu, já tem uma visão diferenciada e já tratam pessoas como pessoas, independente do tom de pele, né, que as pessoas têm. Então, vamos ser a gente, vamos tratar essas pessoas bem, vamos considerá-los como irmãos, porque somos irmãos, ele faz parte de mim. Se todos somos um, quando eu deixo que maltratem o outro, estão maltratando a mim também. E se eu me calo, significa que eu tenho uma doença maior do que a pessoa que está maltratando. Então, se a dor do outro não te causa dor, significa que você está mais doente do que quem está causando a dor. Então, Bia,
é ser a gente, é ser quem a gente é ser tolerante, é ter carinho, é ter amor e olhar lá para o início. Né? Ontem a gente estava conversando e Elida falou, a gente deveria ter um jeito de apertar num botão e resetar tudo. Eu disse, mas tem esse jeito. A gente pode resetar tudo. Volta lá para o começo. Volta lá para a origem. Olha para de onde a gente veio, o que é que a gente veio fazer aqui, para onde a gente está indo. E aí a gente vai conseguir se encontrar. É só voltar para o começo. E aí eu brinco com os meus alunos da Unicesumar, quando a gente está fazendo ambientação, se tiver algum aí, ele vai confirmar. Sempre que eu me perco lá no ambiente do aluno, volte para o começo. Sempre que você se perder dentro do ambiente, volta para o começo. E eu acho que é o primeiro passo que a gente pode dar para combater o racismo, é a gente voltar para o começo. É olhar para de onde foi que eu vim, por que eu fui criado e o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo. Estamos aqui sendo transmitido pela TV Raiz. A TV Raiz tem umas parcerias, não é isso, diretor? O diretor vai colocar aqui pra gente os parceiros, Blog Nordeste, Rede Nordeste, Brasil Multivídeo, Blog Jardim do Agreste, Põe na Tela, A Voz do Povo e Palmares 24 horas. Pensei que não acabava mais essas parcerias. Ia passar o E vem mais, diretor, é isso? Nordestemix.com.br. A partir de julho. A partir de julho vai iniciar aqui vários programas novos, não é isso, doutor Sérgio? Isso, vai iniciar o programa Poderoso. O Poderoso. Tem a de dança, que é aos sábados. Já começou. Que é, como é o nome da... Ednágila. Ednágila? É. Que nome, né? Mas dança muito, cara. Dança muito. Eu não sei como é que vai caber aqui no estúdio ela dançar tanto. Eu acho que Mas- esse estúdio vai ter que crescer. Tem que crescer esse estúdio. Tem que crescer. Agora, o final do ano vai fazer o ano que vem. Foi esse ano, né? Mas, infelizmente, eu saí de que ela deu um pouquinho. Mas vamos com calma, não é isso? Mas, diretor, vamos ver os nossos patrocinadores, né, diretor? Claro. Vamos ver os nossos patrocinadores para a gente poder trabalhar com muita tranquilidade, não é isso? E vai, liberar agora? Pode ir? Pode sim. Tomar conta da tua empresa não é nada fácil, não é verdade? E imagina, com toda essa legislação complicada que o nosso país tem e toda essa quantidade de informações que o governo te cobra. É por isso que você precisa de uma assessoria contábil de eficiência. É por isso que você precisa da P2M Contabilidade. E eu estou aqui para te ajudar da melhor forma que for necessário. Olá pessoal, eu sou a doutora Patrícia de Barros, médica veterinária responsável pela Santa Casa dos Animais em Palmares. Nosso laboratório próprio tem a qualidade internacional IDEX, além de diagnósticos para leishmaniose, giardia, sinomose, entre outros. Ultrassonografia, também realizamos cirurgias, consultas clínicas, trouxemos tudo isso para Palmares. Possuímos infraestrutura necessária para melhor atender o seu tão amado pet. Utilidade pública, informação, entretenimento. A nossa comunidade na nossa TV. TV Raízes Palmares. A Web TV que vai até você. Voltando aqui pela TV Raízes, com o nosso programa Conecta Você. Hoje com o nosso convidado aqui, o doutor David Rafael. É isso?
mas que Josi, nossa convidada de sempre, né? Disse que ele é doutor o quê? Doutor Estranho. Doutor Estranho. Parece mesmo aquele ator. Parece mesmo, diretamente de Hollywood. Tá vendo? Conecta você como é importante, como é famoso. Mas a gente tá com o tema, você vai falar? Eu queria até aproveitar o espaço para mandar um abraço para Tiago Barreto, né? Que foi o idealizador desse apelido, né? Tiago Barreto? Tiago Barreto, conhecido como Ben 10 também, né? Ben 10. Então eu tô aqui, protegido aqui, ó. Ben 10, Doutor Estranho. Mas a gente tem uma galerinha toda, assim. Tem uma galera toda, assim. Cada um tem uma especificidade. Mas, olha, é muito bom que a gente faça essa descontração, né? Esse papo legal, mas a gente tá com um tema que ele é muito polêmico, muito polêmico. Eu tenho um vídeo que eu vou pedir para o Sérgio liberar, o diretor, não agora, mas eu queria que você me desse assim, um contexto assim, eu quero que você poderia falar sobre esse acidente que aconteceu aqui, próximo Recife, não é isso? De um acidente de uma criança, quero que você poderia falar sobre isso, no seu ponto de vista. E a Josi também está convidada a falar sobre isso, o que é que ela pensa. Só um pouco antes de adentrar nesse assunto, voltando aqui um pouco o que a Josi falou, a gente tem alguns tipos de injúrias, né, preconceitos e racismo, sim, até fracionados, e inclusive é um dos institucionais, né, e creio que acontece muito lá, inclusive nos Estados Unidos, remetendo. Apesar desse fato, aconteceu um outro fato, né, que a polícia parou só porque tinha um homem negro parado. Eles pararam, simplesmente começaram a abordar o rapaz, sem mais nem menos, sem ter justificativa nenhuma. Ele estava lá sentado e algemaram. Foi o do shopping? Eu acho que foi o que estava Moreno, fora. Isso. Careca. E quando ele simplesmente falando dos direitos deles... Eu vou te atrapalhar, eu quero atrapalhar. Vamos. Josi, o cara era um agente do FBI e depois os policiais não tinham mais o que votar atrás. Mas vai lá, é verdade. Continua, atrapalhei. Ou seja, a gente vive não é só uma questão de racismo e de um país capitalista também, que acaba esquecendo seus valores, não é? Você é o que, às vezes, na visão capitalista, o que tem, né? E eles chegaram ali a abordar o rapaz, acabaram até algemando. Ou seja, quando ele simplesmente estava lá no direito dele, não estava fazendo nada, e ele ficou tranquilo e rebatendo, às vezes, chegou a rebater ainda. E quando ele mandou o outro policial que tinha algemado olhar o bolso dele, procurar o documento, o policial abriu e se deparou com a carteira funcional dele, que era do FBI. Ou seja, o FBI é uma instituição lá nos Estados Unidos muito mais respeitada do que a polícia estadual. E quando eles viram, eles ficaram sem reação por serem brancos e estarem realmente fazendo a apreensão de um negro sem justificativa, e viu que era alguém que estava com hierarquia superior a eles ali. E automaticamente ele mandou chamar o oficial dos dois, né? Ele, como era do FBI, o FBI trabalhava de forma regionalizada lá, e por ser daquela região ele mesmo tinha autonomia e o poder de dar voz de prisão, e automaticamente tiraram, né? Automaticamente não, de forma coibidora, né? Por si só tiraram as algemas, e ele simplesmente pediu distintivo e arma. Chamou o oficial e pediu para que fosse retirado o distintivo e arma por estar ultrapassando os direitos, né? Então a gente vê, né, que o que preservou ele ali foi a profissão que ele era, o cargo que ele exercia na sociedade. Mas se não fosse isso, né, ele teria sido conduzido, né? Então a gente tem que parar de ver o ser humano pelo que ele tem, mas pelo que ele é, o ser humano em si. A gente precisa voltar e ser seres humanos, né? Então, não porque fulaninho é empresário ou porque fulaninho ele é alguma coisa, né, a gente não pode mexer. A gente não pode mexer porque tem que ser preservado os direitos, né, da pessoa por si só. E voltando aqui no caso do que aconteceu em Recife recentemente, que tomou uma grande proporção também, por estar envolvendo pessoas, né, de tanto racial como social, né, e ter causado uma grande polêmica. Realmente, a lei de abuso de autoridade, ela está sendo aplicada realmente para que não faça divulgações, até porque o advogado por si só, ele encontrava uma certa dificuldade durante a persecução penal, ou seja, desde a parte do inquérito policial até o final, até o julgamento e a sentença. Isso interferia de forma tremenda para uma questão, né, do advogado levantar teses de defesa por ter distorcido muitas coisas e por si só a sociedade já entender, foi pela mídia trazendo várias coisas, que aquela pessoa por si só ela já era automaticamente cometedora do crime, né? Sem ter realmente
a apuração do fato, de ter todo o andar do processo e ser respeitado o princípio do devido processo legal, que deve ser, né? E sem levantar bandeiras aqui de forma bem neutra, o caso realmente tomou uma grande proporção e lamentável, né? Porque a gente, como seres humanos, temos que nos colocar como papel como aquela mãe sofreu, né? Ela estava ali de serviço, que de certa forma nem poderia estar, né? Pelo momento que a gente está passando, e por uma simples motivo de ego ou de egoísmo, uma pessoa colocar uma criança. Então, claro que a gente não pode descartar nenhum fato diante daquilo que aconteceu, se for homicídio culposo ou homicídio doloso, que dentro de si tem suas especialidades para ser aplicado na forma da lei, mas a gente também remete o poder, né? O poder tanto político como institucional, que de certa forma a gente sabe que tem, e que as autoridades realmente tomem realmente as medidas realmente cabíveis, que realmente faça justiça, né? E a gente realmente volta ao que eu falei, ver a pessoa como ser humano e não como pelo que ele tem, tá? E a OAB já se posicionou em relação a isso, posso falar como advogado também, né? E a classe ela tem se posicionado quanto a isso. A gente também tem, né? Eu participei de uma live com uma advogada e ela faz parte da Biomi Jurídico, que é uma sociedade negra, né, de advogados, composta por advogados, né? Inclusive a gente tem uma procuradora federal negra e a mulher é espetacular, tá? Um conhecimento vasto, né? A doutora Kiara, muito gente boa, tá? Cheio de ideias muito incríveis, e realmente eles vão lutar por isso, né? A gente realmente às vezes traz uma politização dentro de um movimento que não deveria ser politizado, mas realmente com ideais, né? Realmente absolutos sobre aquilo, sobre os seus ideais de lutas, e não por isso, porque a gente teve essa manifestação tremenda nos Estados Unidos, inclusive de brasileiros se manifestando a favor, mas quando foi dentro do país não teve nenhuma mobilização. Ou seja, a gente realmente precisa ver também dentro de casa, apesar de ser um apoio total e não um apoio seletista, né? A gente tem que realmente apoiar, e quem deveria realmente estar apoiando, que fez manifestação, simplesmente não passou de uma manifestação de internet, onde a gente teve, graças a Deus, um apoio, né? Eu digo assim, graças a Deus, porque eu me coloco como aquela mãe, como um sofrimento que foi passado, né? E a gente tem que trazer essa dor para dentro da gente, como seres humanos. E uma pessoa, uma apresentadora famosa, né? Ela pagou um advogado para acompanhar todo o caso, para que realmente não fique nada, né? Disperso lá, que tudo seja apurado da melhor forma possível e se faça realmente a justiça, né? Então, é isso. E entre várias outras coisas que estão acontecendo, que está dentro do processo lá, que a gente realmente, como população, e o Estado com o poder de punir, ele deve prestar sim, né, essa prestação à sociedade do que está realmente sendo aplicado ali. E infelizmente o processo ele acabou até sendo violado o princípio da publicidade, ele está correndo em sigilo, né, que em regra o princípio ele prevalece o princípio da publicidade, que é previsto até na Constituição Federal também, né? Então ele está sendo de forma sigilosa, e a gente já remete aí que realmente vai ter um grande impasse, uma grande briga jurídica aí, né, por conta de pessoas que têm grandes poderes na sociedade, que não deve ser visto assim, mas ser visto como seres humanos, tá? Para que tenha essa igualdade, e a igualdade que a Constituição traz é aquela igualdade material, né? A igualdade que se aplica ao princípio da isonomia, tratar os iguais com igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade, para que haja realmente o equilíbrio, e deve ser aplicado sim, de todas as formas, como essa que a gente está tendo. Tem coisa que eu preciso me esforçar, viu? Pra entender. Tem coisa que ele diz, isto é, ou seja, pra poder ir alcançando. O negócio é sério. Vamos liberar o vídeo. Tem um vídeo aí. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira.
No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpa da casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Utilidade pública, informação, entretenimento. A nossa comunidade na nossa TV. TV Raízes Palmares. A Web TV que vai até você. Voltando agora com o vídeo. Tá ligado o microfone, Serginho? Tá ligado. O vídeo. Esse vídeo o doutor disse que já conhecia. Já. Você conhecia esse vídeo? Muito forte. Demais. Muito forte. Né? E agora fica à vontade, vocês dois, para comentar sobre o vídeo. Vai tirar em popar? Quem vai iniciar? Eu deixar as honras para Josi. Josi. Eu não sei falar difícil feito você. E eu não tinha assistido esse vídeo ainda. Mas eu acho que ele reforça bastante o nosso posicionamento aqui. Né? É uma situação que está já intrínseca na gente, porque vem de questões sociais, de lá de trás, de condicionamentos, de comportamentos aprendidos, de ideias, de crenças que foram inseridas na nossa educação de alguma forma, e aí as pessoas que fizeram isso, elas não tinham a ideia do que estavam cometendo, do que estavam fazendo e de que tipo de geração estava sendo criada. Apesar da gente também já vir falando aqui que vem se reduzindo a cada geração, a gente vem percebendo que vem sendo reduzida essa disparidade. Apesar disso, a gente ainda encontra vídeos com testes reais, né, com testes científicos, em que as pessoas observam uma imagem e pelo tom da pele elas definem de forma pejorativa a ação e a atividade daquela pessoa. Tá no social, minha gente, tá no cultural, tá aqui dentro ainda, tá no que se acredita na programação que foi plantada na nossa cabeça. Cabe a gente, a partir de agora, tomar um posicionamento de se diferenciar e sempre questionar. Por que que isso veio? Mas isso é real? Isso é aceitável? Isso é o correto? Você tem a oportunidade de rejeitar esse tipo de comportamento, de rejeitar esse tipo de programação e começar a tratar as pessoas como pessoas independentemente de qualquer coisa. Essa discussão que a gente está tendo aqui agora, esses posicionamentos, eles nem deveriam estar sendo diferenciados entre negros e brancos, entre isso ou aquilo. É tudo gente. É tudo ser humano, é tudo pessoa. Não deveria ter essa questão de... Eu recebi outro dia uma pessoa lá na empresa e ele veio me parabenizar porque eu tinha colaboradores negros. E eu fiquei olhando, mas eu não entendi muito bem. Eu disse, é lógico que eu agradeci, porque para ele aquilo era um diferencial, mas para mim era a coisa mais natural a se fazer. E quem estava lá não estava lá porque era... Eu não contratei porque era negro. Eu contratei porque era competente, eu contratei porque a pessoa realmente estava desempenhando bem o papel dela e ela se manteve, é uma conquista, ela conquistou aquele espaço para ela. Ela não foi contratada pela cota, lá no Especialistas tem uma cota que tem que ter X negros. Não tem isso lá, as pessoas conquistam seu espaço lá. Né? E eu acho que deve acontecer isso em outras empresas, em empresas sérias, grandes e pequenas, isso também deve acontecer, não precisa ter cota. Porque a gente continua reforçando essa imagem do racismo. A gente continua reforçando essa ideia. Todas as vezes que eu faço diferenciação, eu continuo reforçando isso. Eu acho que não é mais hora para isso. Eu acho que esse tempo já acabou. Vamos começar a agir diferente. Os meus filhos não precisam diferenciar as pessoas entre negro e branco. Isso não é característica.
são pessoas, é pelo nome, não é pela característica nem pelo tom de pele. Os meus filhos precisam começar a ver isso dessa forma e eu tenho esperança e eu tenho fé de que daqui a alguns anos a gente não vai mais ter esse tipo de conversa. Os meus filhos, eles não terão mais esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui agora. E a gente remete essa questão para o racismo institucional, como eu havia falado, porque, claro, quando você chega numa instituição, ela não vai ter lá, não aceitamos negro. Mas já houve até a questão de mandar fotos, tem instituição que pede até fotos em currículo justamente para poder diferenciar, para poder excluir automaticamente a pessoa de cor escura. Então, isso é um racismo institucional que está enraizado em algumas instituições, felizmente. E, felizmente, né, a gente tem um exemplo que o especialista ele não se utiliza desse racismo, né? A gente trabalha aí realmente com a meritocracia, né? Então, assim, infelizmente ainda acontece isso em algumas instituições, que é conhecido como racismo institucionalizado, né? Que não precisa estar estampado na frente, mas a gente sabe que, de certa forma, ele não vai estar estampado, mas ele vai coibir outros entradas. E como a gente está falando tanto dos Estados Unidos, acontece muito isso, que tem lugares que eles separam só para os negros e para os brancos, não é? Mas, doutor, quando você fala tá lá, naquele ambiente, não é o ambiente físico, é quem está lá. É verdade. Né? É quem está lá, quem é que coordena aquele ambiente? Né? Aquela pessoa que é o doente, porque essa pessoa não é normal, é doente. E de certa forma quem aceita estar num local como esse, de certa forma está apoiando. Poxa, quando você falando isso, e eu imagino aqui, isso, uma empresa, um comércio que se utiliza dessa doença, eu não entraria nunca nesse estabelecimento. Por quê? Que antes da gente terminar, que a gente tá passando do horário, eu vou chamar meu diretor aqui para vocês conhecerem o meu diretor. Antes de terminar, meu diretor vai vir aqui para vocês conhecerem o meu diretor Serginho. Uma pessoa que eu tenho admiração, maior respeito, sempre está indo lá no meu comércio. A gente sempre tá batendo um papo. Ele que me trouxe para fazer esse programa, eu disse... Eu não tenho essa habilidade, mas vai ser legal. Vamos enfrentar. E eu acho que o ser humano tem que ter isso. De convidar você ao crescimento, à prosperidade, a você quebrar essas barreiras. Não é verdade? Mas olha, eu tenho uma pergunta e tenho também aqui uma novidade que chegou da Flórida. Mandaram agora para mim. É internacional. É internacional. Não tem não. Mas vamos lá, ó. Uma pergunta para os dois. Quais são as consequências do preconceito racial no cotidiano dos indivíduos? Doutor, por favor. Pegaram pesado aí, viu, doutor? Foi, veio pesado, mas vamos embora, né? A gente tá aqui para resolver os problemas. É a Beatriz, viu? A Beatriz Loureiro tá soltando aqui, ó. Beatriz Loureiro, minha filha. Tá com raiva da gente, né? Vem devagar. Mas vamos lá. De certa forma, o preconceito racial ele não chega a ser um crime de racismo, né? Ele tem uma pena mais branda, né? A forma de coibir isso a gente encontra, se eu não me engano, no Código Penal de 2 a 6 anos, salvo engano. Mas quando a gente já remete para o racismo, que já é um outro tipo de crime, e como eu falei no começo, o racismo ele é imprescritível e inafiançável, enquanto a gente já não encontra esse imprescritível dentro do preconceito, né, racial. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, diferenciar, saber o que é racismo por si só e o preconceito e a injúria racial. Tá? O preconceito e a injúria racial, ele fica mais protegido ali da forma do Código Penal de uma forma mais branda, e quando já parte para o racismo, a gente já fala de uma instituição de números maiores associada a grupos, tá? Ou instituições, né? Ou raça, ou cor, ou de uma forma mais ampla, tá? Então a lei traz essa previsão, e falando juridicamente dessa forma, mas politicamente e moralmente a gente pode sim coibir de outras formas, né? Quando a gente vê tamanha atitude ou de um filho ou de um próximo, até de uma pessoa que esteja cometendo crime, porque de certa forma a gente como cidadão deve manter e coibir essas práticas,
tá? Então a gente tem que coibir de certa forma. Se a gente vê uma criança, né, praticando esses absurdos, a gente pode até chegar na criança e dizer, isso é ruim, isso não é legal, isso é chato, entendeu? Você pode machucar o seu coleguinha. Então a gente tem várias práticas e a gente não só pode remeter às crianças, a gente fala criança aqui porque a gente sabe que são o futuro, tá? Mas a gente vê também adultos cometendo essas barbaridades. Então a gente pode sim, né, fazer nossa parte, trazendo denúncias, ligando para a polícia, para que eles possam realmente fazer o ius punido, como eu falo, que o Estado é o único detentor de punir e realmente colocar essas práticas realmente em dia, tá? Porque realmente a gente está em pleno século XXI e ainda acontecem essas barbaridades, tá? E a gente tem que evitar de toda forma. Né, de toda forma e de forma, claro, coerente e dentro da lei, tá? Não vamos também ultrapassar, né, e se utilizar de direitos e garantias fundamentais para ultrapassar e se utilizar de meios ilícitos para a prática de tal forma, tá? Doutor, quando você fala para a gente não ultrapassar, o meu direito começa quando o teu termina. Então, vamos enfatizar. Remetendo realmente para os Estados Unidos e uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar do país. Os protestos, gente, preste atenção. Protesto é uma coisa. O direito de reunião ele é previsto sim, né? A gente tem que ter a prévia comunicação, não precisa de autorização, só uma prévia comunicação no local, as autoridades competentes, mas desde que seja para fins ilícitos e pacíficos. Ou seja, a partir do momento que a gente já ultrapassa a vandalizar, ali já está até sendo considerado atos terroristas. A gente, como sociedade em si, tem que ter a noção que o protesto ele tem que estar dentro da legalidade, ou seja, dentro dos direitos da gente. A gente não pode ultrapassar qualquer direito. Outra forma, se eu vou protestar no meio da rua, e como o senhor falou, o texto como o senhor remeteu, estava lindo, até no final realmente dizer que teria que tocar fogo mesmo, ou seja, a gente já parte para a parte penal. A gente já comete um crime em cima de uma coisa que não deveria ser um crime, que ou seja, o direito à reunião, o direito à manifestação por si só, ele é assegurado em lei, mas eu sempre digo para os meus alunos, e é uma coisa que realmente ou seja, você não pode se utilizar dos seus direitos e garantias fundamentais para a prática de atos ilícitos, ou seja, o limite do seu direito e garantia, ele só é permitido dentro da legalidade. A partir do momento que você ultrapassa essa esfera, você acaba realmente não sendo protegido pelos direitos e garantias, e sim por sanções penais, dependendo do caso a caso. Ok. Passo para você agora a pergunta que fizemos a ele. Deixa eu repetir, se você assim o queira. Quais são as consequências do preconceito racial no cotidiano dos indivíduos? As consequências emocionais? Pode ser. Eu vou falar das emoções. Poxa vida, empatia. Se coloca no lugar do outro. Usa o teu senso de justiça. E aí eu vou falar de novo. Independentemente se é o negro, se é o gordinho, se é o vesgo, não interessa qual é a característica física desse ser humano. Tira tudo isso e te coloca no lugar dele. Como é que você se sentiria? As consequências emocionais que vão ser trazidas para essa criança ou para esse adolescente é de raiva, é de ódio, é de que ninguém me ama, eu não sou aceito, ninguém gosta de mim, eu tenho defeito, eu sou um ser humano defeituoso, né? Então, o que vai ficar de consequência disso na vida adulta dessa pessoa, dessa criança, e aí, eu não lembro se ela colocou como criança. Não. Mas aí a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar isso, porque assim, depois que a gente fica adulto, é mais difícil, você já entende mais como é que aquela ofensa você só vai aceitar se você realmente permitir que ela seja aceita. Você pode rejeitar a ofensa, mas você é um adulto, você já tem as capacidades e os filtros para aceitar e rejeitar o que você ouve e o que você vê. Já as crianças não. As crianças são esponjinhas, então elas vão ouvir e não tem filtro. Ela vai aceitar aquilo como sendo verdadeiro e ela vai criar uma autoimagem pelo que o outro disse. E se isso se repete as várias vezes, e aí quando se caracteriza o bullying, se isso se repete várias vezes, a autoimagem daquela criança é do negro, é do rejeitado, é do gordinho, é do vesgo, é do que nasceu sem uma parte do corpo, é do aleijado.
E aí a gente vai criando essa autoimagem nessa criança. E esse adulto, como é que ele vai fazer para se reconstruir? Então são incontáveis, não tem como a gente mensurar as consequências disso na vida dos seres. A gente vai ter que cuidar dessa pessoa em seguida para tirar dela essa autoimagem e mostrar para ela que a única imagem que ela tem que ter é que ela é a imagem e semelhança de Deus. Ok. Só. Josi, desculpa te atrapalhar, o diretor já mandou aqui um recadinho para mim, que estamos na hora que ele tem outro programa para iniciar. Você falou na promotora? Na federal. Promotora federal. Procuradora federal que era. Então, aqui a Valéria mora nos Estados Unidos. Ela botou assim. Ele falou de Chiara, minha sobrinha. Olha que interessante. Tu foi convidado. Veja que nada é por acaso, né? Não é isso? E perguntei ela mora onde? Ela disse em Pernambuco. Aí em Recife, procuradora do governo. Ele falou e se referiu a ela. Eu disse, espera um pouco, eu vou saber do doutor aqui. Aí ela botou assim, ela defende a classe negra. Isso mesmo, inclusive com a comissão lá na OAB, da seccional do Pernambuco. E botou assim, é Chiara Michele Ramos de Moura. Isso, perfeito. Então, parabéns aí por sua sobrinha, né? Uma pessoa realmente de uma índole impecável e realmente que luta pelos ideais e uma pessoa extraordinária, né? Do conhecimento, é professora também. Então, assim, o conteúdo em si muito rico, tá? E realmente é uma pessoa a ser admirável. Admirável. Então tá aí, somos internacionais. Estamos sendo vistos na Flórida. E só rapidinho para poder complementar o que Josi falou sobre a emoção, quando a gente começa a tratar de crianças e ela começa crescendo, quando você planta aquela sementinha, ela vai crescer de certa forma, de toda forma. Então a gente não precisa nem sequer plantar, a gente tem que, é uma forma de combater, a gente tem que ensinar a criança que aquilo ali é normal, né, de respeito, para que não seja uma luta interna dentro da criança, entender que aquilo ali seja uma luta, mas uma forma normal de poder ajudar. E eu vi antes de esgotar o tempo, sem muita delonga, uma publicação que um pai negro tinha uma filha branca e eles andava com a certidão do nascimento dela para comprovar que era a filha dele, porque muita gente não acreditava e de certa forma queriam chamar a polícia para levar porque achava que era sequestro. E a criança se tornou um adulto e perguntou ao pai: ô pai, por que o senhor carregava minha certidão? E ele explicou, chorando. Ou seja, a gente tem aí realmente, né, mágoas que vêm de passados que ainda um futuro distante, que ele deixou de carregar essa certidão por a menina já ser adulta, mas ele ainda chorou ao falar. Ou seja, a gente sabe que tem aquela mágoa interna de muito tempo, né, e a pessoa adulta chorou junto com o pai por não saber que aqui, por o motivo dele levar, e acabou descobrindo. E realmente chocou, né? Então que a gente vive em uma sociedade justa, uma sociedade de igualdade, realmente a igualdade que a lei traz. A lei num papel muito bonito que a gente possa colocar em prática para viver em um país bonito. Verdade. E temos um país bonito. É verdade. Temos um país bonito, rico, que a pátria é a pátria do Evangelho, é o Brasil, né? E não posso me estender mais, que o diretor já mandou aqui outra mensagem, porque hoje eu passaria... A gente vai ser expulso. Vai ser expulso. Pessoal, estou muito feliz por ter vocês aqui, Dr. David e Rafael. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui, podendo compartilhar isso aí com a galera. E está aqui o nosso programa Conecta Você, de portas abertas. Quando quiser vir, já tem um convite. Muito obrigado. Com certeza estarei aqui. Vou conversar com o Pedro Paulo, o filho, pra gente fazer isso aqui, ó. Vamos embora. Né? Traz a Josi também. Traz Josi pra estourar o Ibope. Nada do que vocês estão falando. Pra estourar o Ibope. Estourar o Ibope. Presença aqui estoura o Ibope. Difícil. Josi, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz com tua presença. Eu que agradeço, Pedro. É ótimo estar contigo. Tu sabe disso, né? Eu vou dizer a você, hoje eu fui privilegiado. Porque hoje eu vi vocês dois interagindo de uma forma muito bom, muito coesa, muito bom. Meus internautas do coração, o programa Conecta Você vai encerrar, desejando a vocês
uma boa noite, um bom final de semana. Vamos ter uma variedade de programas no decorrer. Hoje vamos ter live. Amanhã tem vários programas aqui sensacionais pela TV Raízes Palmares. Mas antes que eu encerre, eu gostaria que o meu diretor viesse aqui, na frente das câmeras. Vem aqui, diretor. Serginho, o meu diretor. Ele vem por trás. É porque você sabe que aqui é tudo ao vivo. A gente não tinha combinado nada sobre isso. Então, Serginho, eu conheço você pelo nome. Não pela tonalidade de cor. Para mim, isso não muda nada. Precisamos entender que somos todos filhos do mesmo Criador. Aquele que criou os ratos, as baratas, os homens, as mulheres, os cachorros, tudo, a natureza. E ele não criou distinção de nada. Simplesmente Deus nos dá a oportunidade de fazermos as amizades e contribuir para que nosso planeta tenha uma evolução moral e espiritual. Uma boa noite e até a próxima sexta-feira. Tá falando aí. Tchau, tchau. Diretor correu para encerrar. Atenção internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares.